Bonjour, comment allez-vous? Moi, je m'appelle John, je suis assistant de langue portuguesa en Guiana Francesa. Olá, eu sou o John, eu sou assistente de língua portuguesa aqui na Guiana Francesa. E eu tô aqui nesse terceiro vídeo do canal para responder algumas perguntas referentes às férias na França. Sobre as férias na França, é fato que eu estou na Guiana Francesa, mas o sistema escolar, o calendário escolar, ele funciona de maneira parecida na França, em todos os territórios da França, territórios ultramarinhos, como, por exemplo, o caso da Guiana Francesa. Então, as férias vão ocorrer da mesma forma como acontece lá na França, na Europa, vai acontecer também na Guiana Francesa. É verdade, e eu fiz aqui algumas anotações a partir de algumas perguntas que me fizeram, e eu vou responder tudo nesse vídeo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que na França, o sistema do calendário escolar francês, ele divide as regiões em três zonas. Zona A, Zona B e Zona C. Então, significa que as férias escolares, elas não funcionam exatamente no mesmo período para todo mundo, mas é muito parecido, ok? Então vamos lá para a primeira pergunta, para a primeira dúvida que surgiu quando começa e quando termina o ano escolar? Então, o ano letivo na França começa em setembro e termina no começo de julho. É diferente do Brasil, por exemplo, porque no Brasil as aulas elas iniciam geralmente em fevereiro ou março e vão até dezembro. E as férias, portanto, elas acontecem no mês de julho e lá para o final de ano, lá para o final do ano, a partir da época do Natal, pega ali o mês de janeiro e o mês de fevereiro também, dependendo da escola. Existem escolas que já iniciam no mês de fevereiro as aulas. Então, respondendo agora à segunda pergunta, como funciona a organização do calendário escolar? Então, para além dessas informações que eu já dei sobre o início e fim do calendário escolar das escolas, eu vou falar agora também sobre as férias. Então, durante o ano, o calendário ele é dividido em alguns períodos curtos e com pausas chamadas de vacances scolaires. Então, isso significa que é diferente do Brasil, porque no Brasil, como é que funciona? A gente inicia em fevereiro, março, só vai ter férias em julho. Inicia agosto, as aulas, e depois só vai ter férias a partir do final de dezembro. Na França, não no sistema do calendário escolar da França. Por exemplo, agora, acabamos de iniciar o primeiro período de férias. As aulas começaram agora em setembro, ok? No mês passado, nós estamos em outubro. E agora, nesse dia 18, hoje é dia 20, eu estou fazendo esse vídeo no dia 20 de outubro, as aulas iniciaram no dia 18, perdão. As férias escolares, o primeiro período de férias escolares começou agora, em outubro. No dia 18 de outubro e vai até ali o dia... Um instante... Vai até o dia 2 de novembro. Então, a partir do dia 3 de novembro, que cai numa segunda-feira, as aulas começam novamente. Os alunos retomam as aulas. Então, é basicamente assim. E sobre essa divisão de férias, como é que funciona? Bem, eu já mostrei para você que o ano letivo começou em setembro de 2025, e vai terminar só lá por julho de 2026. E nós estamos no primeiro período de férias. Esse primeiro período de férias ele é chamado de férias de Toussaint, ou seja, é referente ao feriado de, como é, Todos os Santos, dos finados que nós temos no Brasil. Então começa no dia 18, começa no dia 18 de outubro e termina no dia 2 de novembro. E todos esses períodos de férias, fora o período, as grandes férias que acontecem em julho e agosto, todos os outros períodos de férias durante o calendário escolar eles duram 2 semanas, ou seja, 14 dias, ok? Depois vem as férias de Natal, que começam ali próximo ao Natal e vão ali mais ou menos até o dia 2 de janeiro, dia 4 de janeiro, por aí mais ou menos. Duram também 14 dias. Depois, quando chega em fevereiro, há um novo período de férias, que é chamado de férias de inverno. Então, há mais 14 dias de férias. E lá em abril, acontece o último período de férias de 14 dias, que é as férias de primavera, que antecedem as férias de verão, que são as férias maiores, que acontecem em julho e em agosto. Então a gente consegue observar que é diferente do sistema escolar, diferente do calendário escolar brasileiro, onde nós temos grandes períodos de férias, mês de julho, e também o mês de janeiro e fevereiro, pegando um pouquinho ali o Natal, enfim. Na França, não. Na França, o sistema escolar, o calendário escolar, ele funciona de uma forma diferente. Então significa que, mesmo tendo os períodos grandes de férias, que é julho e agosto,
há também os períodos pequenos períodos de férias durante todo o calendário escolar. E algumas pessoas me perguntaram assim: nossa, mas isso não prejudica o aprendizado? Não são muitas férias? Bem, não, porque na França, diferentemente do Brasil, por exemplo, no Brasil, a gente até tem algumas escolas que funcionam em tempo integral, ou seja, que os alunos estudam de manhã e de tarde. Algumas, mas grande parte das escolas não funciona assim. Grande parte das escolas ou você vai pela manhã ou você vai pela tarde, ou você estuda pela manhã ou pela tarde. E lá na Guiana Francesa, na França, né, em todo o território, seja ali na Europa ou territórios ultramaríneos da França, você vai encontrar um sistema escolar onde as pessoas, os alunos, eles estudam tanto de manhã quanto à tarde. Não, isso é muito comum. Então significa que é uma carga horária, eles possuem uma grande carga horária, então eles não ficam em déficit, posso dizer assim, ok? Então significa que não há problema se eles tiverem esses períodos menores, fora as grandes férias de julho e agosto. Não há nenhum tipo de déficit depois. Muito bem, e os assistentes de língua, sobre os assistentes de língua, seja de língua portuguesa, de língua, enfim, de qualquer outro idioma, inglês, espanhol, por aí vai. O que que eles fazem durante esses períodos de férias? A pergunta é: bem, assim como os alunos, nós estamos de férias. Então, isso significa que se você quiser voltar para sua casa durante esse período, você pode, mas você precisa ter muita atenção. Você precisa voltar a tempo para retomar o seu trabalho como assistente de língua portuguesa. Então, você não pode chegar depois do período das férias, porque isso pode acabar tendo algum problema, né? Tendo em vista que as férias já acabaram. Então, você precisa estar lá na escola enfim, logo no término, né? Logo no início das aulas novamente, ok? Então é muito importante que você dê atenção a isso. Eu, por exemplo, voltei aqui para o Brasil para poder passar as férias junto com a minha família, ok? Então eu aproveitei essa oportunidade. É muito bom para você poder descansar, para você conseguir, enfim, estar perto de quem você gosta. Mas se você quiser continuar lá, não há problema nenhum. Você pode aproveitar as férias na França, na Guiana Francesa, enfim, por aí, a praia, para conhecer os pontos turísticos e coisas desse tipo, né? Como depois desse período de férias ainda tem mais 3 períodos de férias, então é tempo suficiente para eu conseguir, enfim, ficar por lá e conhecer um pouco mais. E não só isso, né? A carga horária para uma assistente de língua te permite conhecer os monumentos, a história da cidade, do país e coisas desse tipo, ok? Muito bem. Então eu estou aqui no Brasil novamente. Quando estiver próximo ao fim do período das férias de Toussaint, eu retorno para a Guiana Francesa para estar lá no dia certo de iniciar novamente as aulas, o calendário escolar, na escola onde eu trabalho, onde eu atuo como assistente de língua portuguesa, que é a escola Eugène Nonon. Ok? Então, bem, acredito que todas as respostas, todas as dúvidas foram respondidas durante esse período, sobre o período de férias. Esse é o primeiro período de férias, então ainda vem outros, as férias do Natal, as férias do inverno e as férias da primavera. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou pergunta, é só deixar aí nos comentários. Merci beaucoup e à la prochaine vidéo. Até o próximo vídeo.